Boa noite. Motociclista e passageira morrem após caírem de cima do viaduto Tancredo Neves, no bairro da Imbiribeira. Polícia Federal apreende provas sobre desvio de 650 milhões de reais de várias prefeituras pernambucanas. Secretaria de Saúde fecha leitos de UTI pediátrica no Hospital Correia Picanço e transfere pacientes para o Barão de Lucena. O resultado do leilão de uma área próxima a Noronha para exploração de petróleo que motivou protestos de ambientalistas. E o São João da Pessoa Idosa do Recife. Mais de 7 mil pessoas lotaram o Classic Hall para a festa hoje à tarde. Duas pessoas morreram após cair de cima do viaduto Tancredo Neves, na zona sul do Recife, na manhã de hoje. Este vídeo enviado para a TV Globo mostra muita gente aglomerada na mureta, olhando para baixo, logo após a queda. As vítimas caíram em um vão entre duas alças do viaduto Tancredo Neves. De acordo com testemunhas, foi depois de um acidente entre duas motos. As vítimas que caíram do viaduto eram o motociclista e a passageira de uma das motos. A moto teria se chocado na mureta e os dois foram arremessados. Embaixo do viaduto, motoristas e pessoas que passavam pelo local tomaram um susto. A gente estava aqui encostado no carro quando a gente escutou a zoada. Pensou até que era bala, aí o pessoal caiu de cima do viaduto. E quando a gente olhou, estavam todos os dois no chão. Depois falaram que duas motos bateu em cima do viaduto. Uma mudando de faixa, bateu na outra e caíram os dois aqui. Depois que a gente tomou conhecimento disso. O SAMU chegou a ser acionado, mas o homem de 42 anos e a mulher de 44 morreram antes de receber atendimento. Agentes da CTTU e policiais militares estiveram no local para isolar a área e organizar o trânsito. O Instituto de Medicina Legal também enviou uma equipe. O outro motociclista envolvido no acidente, de camisa bege, estava em choque e foi amparado por um parente. A perícia do Instituto de Criminalística vai ajudar na investigação da Polícia Civil. Houve uma colisão sobre o viaduto e uma colisão redundou em a vítima da moto Yamaha ser projetada juntamente com a passageira numa altura de 9,20 m, vindo os dois a óbito. Adianto que a colisão foi sobre o viaduto, em cima do viaduto. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra acusados de desviar dinheiro de diversas prefeituras pernambucanas. 80 policiais federais e 8 auditores da Controladoria Geral da União estiveram nos endereços dos acusados e apreenderam documentos e objetos pessoais. De acordo com a PF, as investigações da Operação Velatos começaram em 2021 após irregularidades identificadas pela CGU. Entre 2019 e 2024, uma organização da sociedade civil, que não teve o nome divulgado, recebeu pagamentos superiores a 650 milhões de reais de diversas prefeituras pernambucanas. A CGU diz que ao menos 431 milhões foram liberados de recursos federais. Os serviços supostamente prestados pelas empresas investigadas eram relacionados à mão de obra na área da saúde. Na data de hoje, a gente está dando cumprimento a 16 mandados de busca e apreensão nos municípios de Caruaru, Garanhuns, Terezinha e Bom Conselho, com o objetivo de reunir mais elementos para robustecer a investigação que já está em curso, preservando documentos que são importantes para a investigação e que se encontravam em poder dos principais investigados. Os crimes que estão sendo apurados são de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas passam dos 10 anos de reclusão. A Secretaria Estadual de Saúde encerrou o atendimento em UTI pediátrica no Hospital Correia Picanço, na Tamarineira. Os pacientes serão transferidos para o Hospital Barão de Lucena, na Iputinga, e o repórter Ivan Duarte traz para a gente as informações ao vivo. Boa noite, Ivan. Oi, Márcio. Boa noite a você, boa noite a todos. Essa decisão foi tomada por conta do aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças. Portanto, agora o Barão de Lucena passa a contar com 18
leitos de UTI pediátrica, sendo 5 que vão do Correia Picanço, outros 5 que serão instalados, mais os 8 que já existem por lá. A gente conversa com a Adriana Bezerra, secretária executiva de Atenção à Saúde, para saber, para as pessoas que estão nos acompanhando agora, com essa mudança, o que é fundamental saber? Boa noite. Boa noite. Na verdade, a gente gostaria de esclarecer que esses leitos foram transferidos para o Barão de Lucena, considerando alto índice da sazonalidade, que agora a gente está com uma curva crescente. Então, hoje, por exemplo, a gente tem 85 crianças em fila de UTI pediátrica, e aí o governo já abriu 326 leitos. Mesmo assim, a gente continua com essa necessidade e aí a gente consegue transferir esses 5 leitos da UTI do Correia Picanço, que na verdade eram 5 leitos, e a gente adequa para 10 no Barão de Lucena. E essa equipe do Correia Picanço, ela também vai ser transferida para o Barão de Lucena, mantendo a assistência dentro do Barão na questão da sazonalidade. Outra mudança foi o tratamento de crianças com meningite, que sai do Correia Picanço e também vai para outro hospital, é o Oswaldo Cruz, não é isso? Por que dessa alteração também? Isso. Considerando que a gente já mantém esse atendimento, a UTI do Oswaldo Cruz, ele já é uma UTI especializada para doenças infecto-contagiosas. Então, a gente cria-se um fluxo da triagem dessas crianças continuar sendo no Correia Picanço, e na medida que o diagnóstico ele é confirmado, essas crianças elas são reguladas para os leitos de UTI do Oswaldo Cruz, que já são leitos adequados para esse tipo de tratamento. Muita gente está preocupada com os casos de doenças respiratórias em crianças. A rede estadual está preparada para receber esse aumento de demanda? Na verdade, como eu coloquei, a gente já vem num plano junto ao governo do estado desde fevereiro, a gente monitora 2 vezes por semana, a gente já teve uma ampliação de 326 leitos na rede de pediatria, toda realizada a capacitação da Mata Sul ao Sertão, e a gente vem fortalecendo também essa discussão junto aos municípios na atenção primária. Tá certo, Adriana. Muito obrigado pela participação. São essas as informações. Márcio, vou voltar com você no estúdio. Obrigado, Ivan. E o Congresso Nacional derrubou hoje o veto do presidente Lula que impedia a concessão de pensão especial às famílias de crianças vítimas de síndromes associadas ao vírus da Zika. Com a decisão, agora passa a valer a lei que obriga o governo federal a pagar uma indenização de R$50 mil e uma pensão vitalícia para as famílias. O valor mensal do benefício será o teto da Previdência Social, que é de R$ 8.100. As famílias comemoraram a conquista do benefício, que havia sido aprovado pelos parlamentares no ano passado. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, tentou, leiloar hoje uma área próxima a Fernando de Noronha para exploração de petróleo e gás. A gente mostrou ontem aqui no ENE2 que ambientalistas alertam para o risco de desastre ambiental. O repórter Mário Carvalho traz para a gente as informações atualizadas. Boa noite, Mário. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Essa foi a terceira tentativa da ANP de leiloar blocos de exploração na Bacia Potiguar, localizada a 398 quilômetros de Fernando de Noronha. Esse leilão aconteceu hoje no Rio de Janeiro, mas não houve propostas, o que foi comemorado por ambientalistas que, inclusive, fizeram protestos recentemente. Em todas as tentativas de leilão, não houve propostas para as áreas que ficam perto de Noronha. Essa região foi disponibilizada pela ANP para exploração de petróleo e gás, apesar dos alertas de ambientalistas sobre os riscos de desastres ambientais. A ANP informou que todos os blocos ofertados contam com manifestações conjuntas do Ministério de Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente e que todas as atividades nessas áreas necessitam de licença ambiental emitida pelo órgão ambiental responsável para serem executados. Portanto, nenhuma proposta nesse leilão de hoje. Márcio, volto com você. Obrigado pelas informações, Mário. E o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou hoje a assinatura de contratos de quase 5 bilhões de reais para a retomada das obras da refinaria Abreu e Lima. São os primeiros contratos para a conclusão do Trem 2 da refinaria, que deve contribuir para o aumento da produção de derivados do petróleo. Os acordos, que totalizam 4,9 bilhões de reais, foram firmados entre a Petrobras e a empresa Consag Engenharia S.A. do Grupo Andrade Gutierrez e vão permitir a implantação de 3 novas unidades industriais de refino. As obras devem gerar até 30 mil empregos
e o prazo de conclusão é 2029. Quando as novas unidades entrarem em operação, a expectativa é passar dos 130 mil barris de petróleo refinados por dia para 260 mil. A construção da refinaria Abreu e Lima foi anunciada em 2005, numa parceria com a Venezuela. A Venezuela desistiu do projeto em 2013 e a refinaria começou a funcionar um ano depois. As obras estavam paralisadas desde as investigações da Operação Lava Jato. Uma jornada de pesquisa reuniu trabalhos de estudantes de graduação do Centro de Informática da UFPE. Eles apresentaram soluções tecnológicas para o dia a dia. É no encontro entre perguntas e possibilidades que nasce a ciência. E hoje o Centro de Informática da UFPE deu espaço para a primeira jornada de pesquisa de graduação. O evento transformou o térreo do centro numa verdadeira exposição de ideias. Aqui, inspirações se misturam, soluções se conectam e o saber circula entre cada banner. Tem pesquisa que usa inteligência artificial para a inclusão, outras que desenvolvem soluções contra a desinformação e tem ainda quem esteja repensando mobilidade, acessibilidade e segurança digital. Júlia está desenvolvendo uma forma de identificar instrumentos cirúrgicos com inteligência artificial. É muito interessante ver como é que a pesquisa acadêmica está sendo aplicada no mundo real por pessoas que ainda estão em nível de graduação. Existem pessoas aqui que estão desenvolvendo pesquisas muito interessantes ainda nos períodos iniciais da graduação e isso torna muito evidente as oportunidades que a gente tem aqui no CINT, está desenvolvendo pesquisa com professores bem legais. No meio de tantos estudantes, tantos trabalhos e ideias, surge o desafio de solucionar problemas do dia a dia. Aqui, a tecnologia e a criatividade se unem em um só propósito. Pensando no combate às notícias falsas, Camila está desenvolvendo uma forma de detectar as fake news com análises computacionais. A gente está investigando o combate da fake news e como o volume está cada vez mais crescente, a gente está buscando formas de automatizar esse processo para não ficar dependente de uma checagem manual de cada notícia. A jornada é uma oportunidade para ver de perto como a universidade produz conhecimento no presente e reinventa o futuro. A gente enxerga que quando o estudante de graduação se envolve com pesquisa desde cedo, ele carrega consigo diversas habilidades que vão ser transferíveis para a vida toda, né? Como pensamento crítico, confiança, o estudante cria conexões. A primeira comunidade de que ele participa na universidade é do grupo de pesquisa do qual ele faz parte. Participaram estudantes de 3 cursos de graduação do Centro de Informática: Engenharia da Computação, Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Eric está produzindo uma ferramenta que indica aos desenvolvedores dos programas onde a acessibilidade pode melhorar. O objetivo é ter aplicativos de celular mais acessíveis, principalmente para quem tem alguma deficiência visual. Para que a tecnologia possa servir esse papel de aumentar a inclusão, incluir pessoas, principalmente pessoas com deficiência, mas também pessoas idosas, para que elas possam usar as inovações que a gente produz aqui e que empresas, a indústria que produzem essas inovações e que elas estejam acessíveis para todas as pessoas, independente das dificuldades de cada pessoa. Exemplos como esses de capacitação dos jovens são fundamentais para inseri-los no mercado de trabalho. E para criar oportunidades para quem mora em casas de acolhimento, o Tribunal de Justiça lançou um programa de empregabilidade. O lançamento foi hoje de manhã no Palácio da Justiça. O desembargador Hélio Braz, coordenador da Infância e Juventude do Tribunal, explicou como o programa vai funcionar. Dentro de um programa que tem 4 eixos, né? O primeiro é a formação. A formação que busca uma profissionalização, que vai chegar no outro eixo que é o da empregabilidade. Isso com outro eixo que é o da saúde, saúde física e saúde mental. E ao final a parceria, que é o grande papel nosso, de articulação com diversos parceiros, governamentais, não governamentais, executivo, legislativo. Estamos aqui para dar apoio a esses jovens, para que eles possam ter um futuro melhor. Uma das empresas parceiras é de Adailton. Ele disse que vai ajudar na capacitação de jovens ainda nas casas de acolhimento, para que possam se colocar no mercado de trabalho. Um dia eu fui acolhido, né? Então, sempre falo, nasci na periferia, São Tomé de Paripe, lá na Bahia. A gente quer fazer com que isso aconteça com todas as empresas de Pernambuco, por que não? Basta a gente sair da nossa cadeira e fazer as coisas acontecerem. Alguns meninos e meninas acolhidos e que podem ser beneficiados pelo programa estiveram no lançamento.
para 2 jovens chamadas Vitória, que vão começar semana que vem no primeiro emprego. Esse é um momento de transformação das próprias vidas. Eles podem tudo, eles podem ter a primeira experiência, mesmo não sabendo ler, escrever, ter a sua primeira experiência de trabalho, que é justamente para isso, né? Eles são encaminhados. É importante para mim porque, inclusive, agora eu estou saindo de uma casa de acolhimento, né? E completei a maioridade e vou precisar de um trabalho de carteira assinada nesse exato momento, porque eu vou morar sozinha. Então, é muito importante para a minha vida, sabe? Porque eu vou ter minha autonomia, já tô tendo minha autonomia. Depois do intervalo, a história de um porteiro que nas horas vagas vira sanfoneiro e mantém viva uma tradição da nossa cultura. O ENE2 volta em instantes. Agora são 6 horas e 58 minutos. Até já. Futebol. Pela Série C, o Náutico venceu o Maringá e se aproximou do grupo de classificação à próxima fase. Foi uma noite de visitas especiais. Cook, que ficou 18 dias internado por causa de um AVC, foi a um jogo do Náutico pela primeira vez desde que recebeu alta. Presença muito festejada pela torcida. Teve também a Alisson, goleiro da seleção brasileira e irmão de Muriel, goleiro do Náutico. E a presença de um foi inspiradora para o outro. Muriel foi o principal destaque do jogo com defesas importantes. Lá na frente, o defensor Igor Pereira encheu Cook de orgulho. Arrancada do meio de campo e chute forte no canto para abrir o placar. O Náutico ampliou com essa jogada de Kelvin, que tocou para Patrick Alain e dele para o gol. O Maringá ainda descontou aproveitando esse pênalti. Negueba foi lá e fez. O 2-1 encerrou uma sequência de 4 jogos sem vitória do Alvirrubro e deixou o Náutico em 9º lugar, a 1 ponto do G8, grupo dos times que passam à próxima fase. E deixou a torcida, principalmente um torcedor, bastante confiante. Ele é o UTI, Náutico. E mais de 7 mil pessoas participaram hoje à tarde do São João da Pessoa Idosa do Recife. É para se perder no forró, nos sorrisos e na simplicidade da beleza. Por que a senhora veio vestida de noiva assim? Tradição junina, não é? Então é importante a gente considerar esse momento lindo e maravilhoso. Vai arrumar um namorado para casar aí? Ué? Com certeza, né? Há tantos anos viúva. O Classic Hall virou um verdadeiro encontro de histórias, de muitos anos vividos. Cacilda chegou hoje aos 76. 4 filhos, 8 netas, 17 bisnetos, né, tataraneta. Saúde, estou bem e vou dançar o forró aqui com vocês. Tem forró ao vivo, o vai e vem das sanfonas, zabumbas, triângulos e a alegria de quem pode viver o 20º São João da Pessoa Idosa do Recife. Muita curtição, muita alegria, muito passeio. Eu adoro ficar com minhas amigas. Faz 10 anos que eu participo aqui do Chevrolet. Essa população animada e unida merece um reinado à altura, pois aqui estão os escolhidos como o rei e a rainha do milho de 2025. Como é que faz para ter energia, tanta energia assim? Dançar, praticar esporte aqui pratica, viver, aproveitar, fazer parte de todos os grupos. É maravilhoso participar com elas. Todos os grupos da terceira idade é maravilhoso. O importante é viver a vida. São mais de 7 mil idosos embalados por um festival de cores e clima juninos e que faz florescer um sentimento de cuidado e de amor também. São João da Pessoa Idosa é esse reflexo de um envelhecimento saudável, um envelhecimento ativo, da participação, que é muito importante, inserir essas pessoas na sociedade. Você já deve ter ouvido falar que na fase dos 60 mais se aproveita o melhor da vida. Esse girassol do amor levou a sério e decidiu antecipar. Ainda faltam 8 anos para ele integrar oficialmente este público tão querido. Mas enquanto isso, dá para treinar. Eu amo essa festa, para mim é uma festa maravilhosa. É uma festa tranquila, que todo mundo brinca na paz. É isso que eu gosto. E um forró, quem é que não gosta de forrozinho? Ainda teve a quadrilha Matuta Arrepiar, show de Ustangarás e Josildo Sá.
No palco tem a tradição, na plateia uma vitalidade que desmonta preconceitos. A dança é rápida e com alegria no rosto, o corpo responde como quem tem certeza. Não há problema nenhum em envelhecer. E você vai conhecer agora a história de um porteiro que guarda e mantém viva uma tradição musical típica do Nordeste. Quem vê o Severino todo sério e atento na portaria do edifício onde trabalha há 39 anos, não imagina que ele tem alma de artista. Quando tira o uniforme de porteiro, o sanfoneiro entra em cena. Um mestre da sanfona de 8 baixos, instrumento que abraçou aos 16 anos de idade. Me faz feliz. E eu me sinto bem, quando estou tocando, me sinto bem. É uma terapia muito bom para a memória. Aprendeu ouvindo os antigos sanfoneiros. Mal frequentou a escola. Foi o destino, porque eu me inspirava nos outros. Eu olhava assim, via o pessoal tocando 8 baixos, achava bonito. A sanfona ajudou a criar os 7 filhos. Deu para fazer a minha casinha, para deixar para meus filhos. Entendeu? Tudo que eu adquiri hoje foi através dela. No São João, o porteiro tira férias para tocar, acompanhado pelo trio com triângulos, a bumba e a gogô. O repertório inclui composições do músico que aprendeu a tocar sozinho. Um talento que causa admiração, até mesmo em quem trabalha com ele há mais de 20 anos. Ele busca a essência da música e para ele não há limites em relação à dificuldade. Ele chega lá, ele consegue atingir o objetivo. Dá vontade de parar de tocar para aplaudir? Com certeza, muitas vezes dá. A destreza com o instrumento rebatizou o porteiro, que se tornou conhecido como Severino dos 8 Baixos. E é com tristeza que ele lamenta a falta de palcos no São João e um número cada vez mais reduzido de tocadores. Não está mais existindo palco para o pé de serra original, entendeu? Lamentavelmente, que a gente tem que falar isso. O forró começou com 8 baixos. O lamento do sanfoneiro reflete a preocupação de muitos músicos e pesquisadores com o futuro do instrumento pequeno, rústico e que tem um legado valioso que precisa ser conhecido. Um desafio que uniu o mestre da cultura popular aos profissionais do mundo acadêmico. Professores e estudantes do mestrado de música da Universidade Federal de Pernambuco se reuniram em torno de Severino dos 8 Baixos para conhecer a fonte onde nasceu o forró. Foi com a sanfona pequena que surgiram os ritmos alegres das festas juninas. A sanfona de 8 baixos, ela se tornou um instrumento identitário da cultura brasileira, da cultura nordestina. O Nordeste tem uma maneira própria de fazer a afinação dessa sanfona e de tocar. Desenvolveu uma maneira muito regional, muito própria. Ele é uma das matrizes mais importantes do forró da música nordestina. Uma pesquisa feita no interior de Pernambuco mostrou que o número de tocadores de 8 baixos está cada vez menor. A gente corre o risco de ser um instrumento que vai reduzindo e muito dos saberes podem entrar numa situação de extinção se nós não apoiarmos, difundirmos e salvaguardarmos. Uma das explicações é que a sanfona de 8 baixos é mais difícil de tocar. Fora isso, um acordeon desse tipo eu posso cantar, embora eu não cante, e me acompanhar. Com 8 baixos isso é muito difícil. Severino dos 8 Baixos, que não lê partitura, virou referência, resistência. Aos 72 anos de idade, ele segue a missão de não deixar a tradição morrer. Eu amo ela e não quero ver ela parar, não. E nós ficamos por aqui. Hoje o JN é mais cedo, às 8. Para você, uma boa noite e até amanhã.